Fala, investidores! Muita gente nova aí entrando no mercado perguntando: pô, esse negócio de blockchain, Bitcoin, criptomoeda, para onde que isso vai? Hoje eu vou contar para vocês uma história que vai ajudar vocês a entender exatamente o que está acontecendo e o que vai acontecer. É claro que ninguém pode prever o futuro, mas quando vocês ouvirem essa história, vocês vão ver que existe um padrão que se repete. E essa história, ela começa há muito tempo atrás. Quando o Tesla ele inventou o sistema de distribuição de corrente alternada, ele mudou o mundo. No início, eletricidade era uma coisa que as pessoas ouviam, mas elas não sabiam, ninguém tinha ainda luz elétrica, aparelhos elétricos, era uma coisa muito distante de cientistas, pessoas especializadas, pessoas que estudaram e que sabiam mexer com isso, era muito afastado da população mainstream. Depois de um tempo, as empresas da época, que eram as fábricas, né, que fabricavam roupas, fabricavam tudo que você possa imaginar, foram as que começaram, foram as pioneiras a usar a eletricidade. Alguém viu, pô, em vez de eu usar esse vapor, essa coisa aqui, vamos tentar usar a eletricidade, e viram que era muito mais barato, muito mais eficiente, e logo se espalhou. Todas as empresas começaram a usar, né, todas as fábricas que eram as empresas da época, algumas poucas pessoas usavam, mas o step by step, o processo foi esse. Primeiro foi uma coisa muito especializada de cientistas, laboratórios, pessoas que estudavam sobre o assunto, depois as fábricas, que eram as empresas da época, e por último, chegou às pessoas e, é claro, hoje em dia quase todo mundo tem eletricidade, nem todo mundo tem eletricidade ainda, isso é um outro fato importante a se notar, e é uma coisa que vem sempre evoluindo, né? No início tinha pouco uso, acendia uma lâmpada ou outra, hoje em dia a gente usa eletricidade para quase tudo, e a gente está ainda evoluindo, melhorando, construindo formas mais eficientes de se usar a eletricidade até hoje. Depois que a eletricidade se transformou em mainstream, ou seja, que toda a população teve acesso, ela serviu de base para uma outra tecnologia que revolucionou o mundo, que foram os computadores. Sem eletricidade, os computadores não seriam possíveis. E é interessante a gente notar que o mesmo padrão. No início, os computadores eram uma coisa muito distante da população, somente para cientistas, pessoas que estudam, né? Pessoas que têm acesso. Depois os computadores foram para as empresas, eles eram enormes, ocupavam uma sala inteira, né? Os mainframes, e as empresas, elas que tinham dinheiro, assim como as fábricas que tinham dinheiro no início para poder investir na infraestrutura da eletricidade, também as empresas que tinham dinheiro para poder investir na aquisição de computadores e tornar isso rentável. Então as empresas começaram a usar, alguns indivíduos ainda tinham, e por último isso chegou na população, né? Tem até aquele filme famoso do Steve Jobs, conta a história do Steve Jobs e do Bill Gates, que o investidor fala assim: quem vai querer ter um computador em casa? Que ideia horrível de vocês. Mas foi exatamente isso que aconteceu. Depois que as empresas usaram, o computador chegou a todo mundo, e hoje em dia quase todo mundo tem computador, que nem eletricidade nem todo mundo tem ainda. É uma coisa que está chegando. Se a eletricidade ainda está chegando às pessoas, é óbvio que o computador também não é todo mundo que tem acesso a um computador. E também, depois que ele se tornou mainstream, que todas as pessoas tiveram acesso, ele serviu como base para uma outra tecnologia, que é a internet, que, novamente, começou com o exército americano, o laboratório, pessoas que entendiam, escreviam os códigos, muito distante da população. Depois foi para as empresas que começaram a usar a internet nos seus primórdios, né, que ofereciam poucas páginas e serviço de e-mail, que foi muito revolucionário e hoje em dia, sem dúvida, substituiu o fax, apesar de que ainda tem gente que utiliza fax. E depois das empresas, a internet chegou para todo mundo e hoje em dia quase todo mundo tem acesso à internet também. Tem pessoas que não têm acesso à internet, obviamente, se não tem acesso à eletricidade nem ao computador, também não tem internet. E assim como a eletricidade e o computador, a internet também é uma tecnologia que até hoje a gente vem melhorando. Quem lembra, no início era muito barato, é muito caro, né, de você utilizar, ele muito lento, e com o tempo foi melhorando, foi se tornando mais barato, mais rápido e mais eficiente. E depois que se espalhou para todo mundo, serviu como uma base para uma nova tecnologia que vai mudar o mundo, que é justamente a tecnologia que a gente está falando aqui agora, que é o blockchain, que começou também com cientistas, pessoas que entendiam, escreviam os códigos, muito distante da população.
Agora, a gente está na fase das empresas. As empresas estão usando muito blockchain, Tesla, PayPal, seja para investir, seja para receber como moeda, seja para receber investimento na forma de ICO, empréstimos, DAO, que são Decentralized Autonomous Organizations, ou seja, organizações que são gerenciadas por código. Isso é só o início. Depois que todas as empresas utilizarem, aí a gente vai ter o próximo step, que é quando vai ser mainstream, que vai chegar em quase todas as pessoas, não em todas as pessoas, que assim como a gente falou, que nem todas as pessoas têm eletricidade, nem computador, na internet também, nem todas as pessoas vão ter blockchain, mas a maioria vai ser uma coisa muito mais democratizada, e aí sim vai servir de base para uma outra tecnologia que provavelmente deve chegar daqui a 10 a 20 anos, não dá para saber exatamente, mas que também vai revolucionar o mundo e provavelmente exibir os mesmos padrões de comportamento. Espero que vocês tenham gostado de analogia, ajuda a entender um pouco do momento que a gente está e do que esperar daqui para frente. Até a próxima, investidores!